Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre oração criativa. E o tema desse vídeo é escrevendo orações. Escrever oração é mais que uma forma criativa de você desenvolver a sua vida de oração, a sua vida de intercessão. Mas é bíblico. Nós encontramos na Bíblia diversos exemplos de orações. Quero lembrar de João 17, do 1 ao 26. A oração sacerdotal, a oração em que Jesus ora pelos seus discípulos. Nós temos a oração de Maria, Lucas 1, do 9 ao 13. Como também o próprio Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, do 9 ao 13. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome. Então, escrever oração te ajuda a você a orar de uma forma muito específica do que você deseja orar. E eu gostaria que você experimentasse escrever orações. Não somente escrevê-las como um registro, como um marco, mas como toda vez que você for orar, você possa pegar o seu caderno de oração e ler aquela oração. Muitas das vezes, quando queremos orar, mas não temos força para orar, você pode pegar o seu caderno de oração e começar a ler aquelas orações que você escreveu. E como deve funcionar a estrutura da oração? Como que eu vou estruturar a minha oração escrita? Primeiro passo, eu defino qual é o tipo de oração que eu vou escrever. Se fazer uma oração geral ou se fazer uma oração específica. A oração geral, qualquer um pode ler e orar aquela oração. Eu falo de uma forma bem geral, não há muita particularidade da minha vida. Já específica, eu coloco coisas particulares, coisas específicas. Vamos dizer que eu estou orando para que a minha orquídea floresça. Então eu coloco lá, Senhor, que a minha orquídea floresça, Senhor, quando chegar o tempo. Que o meu jardim floresça quando chegar o tempo. É específico. Se eu tiver um jardim, eu posso orar aquela oração. Mas se eu não tiver um jardim, não vou orar aquela oração. Eu geralmente escrevo orações gerais, ou seja, que qualquer um pode pegar aquela oração e ler. Porque eu tenho muita dificuldade de expressar aquilo, coisas específicas da minha vida. Em letras, né, escrever. Mas você pode experimentar, colocar os seus sonhos e desejos escritos em forma de orações. A oração geral, qualquer um pode orar aquela oração. Já específica, se tiver realmente a ver com a sua oração, a pessoa pode orar. Segundo, eu coloco o título na oração. Às vezes eu escrevo a oração, leio ela e faço essa oração. O título pode ser Oração pelo Espírito Santo, Oração pela Santidade, Oração pelas Nações, Oração pelo Brasil. Então eu coloco o título na oração. Terceiro, eu sempre começo a escrever uma oração com adoração, com louvor a Deus. Louvor é eu reconhecendo quem Deus é. Eu reconhecendo a grandeza, a magnitude, o poder, o domínio do nosso Deus. Então, eu dirijo-me a Deus com louvor. Dirijo-me a Deus com o meu coração quebrantado diante dele, colocando o meu amor, a minha paixão por ele nas palavras. Quarto, depois da adoração, eu coloco a confissão, a qual eu peço a Deus perdão dos meus pecados. Dificilmente eu oro sem pedir perdão a Deus dos meus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu pequei, então eu coloco lá diante do Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue, purifica-me. Se for uma específica, você pode colocar escrevendo lá mesmo. Seu Deus, eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Quero te pedir, porque no dia tal, a tal momento,
eu senti inveja, eu menti, e aí você coloca lá. O quinto, eu faço a minha petição. O que eu estou orando a Deus? O que eu estou pedindo? Eu posso fazer uma oração sem a petição. Mas geralmente as orações que eu escrevo são orações com petições. Então Deus abençoe, tal, tal, tal. Deus abre as portas, então tem a petição. Mas você pode escrever uma oração só de adoração ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, de agradecimento. Uma oração agradecendo a Deus pela vida, pelo emprego, pela sua família. Também você pode escrever esse tipo de oração. E o sexto, você pode citar a Bíblia. A Bíblia tem diversos versículos que você pode usar na oração, até mesmo para pedir, até mesmo para agradecer. Você pode usar a Bíblia em vários contextos. Ah, não sei como adorar o Senhor. Vai lá em Salmos, pega um versículo do Salmo 23, um pouquinho do Salmo 91, faça aquele mix de versículos de adoração ao Senhor e faça uma oração bem envolvente, uma oração assim de bem bíblica, né? E depois, muitas vezes, depois de eu escrever essa oração, você pode gravar essa oração, né? E depois de gravar, você pode ouvi-la. Você pode gravar ela num pendrive ou no seu celular e depois, quando for orar, né? Você está querendo orar, mas não está com aquele ânimo de orar, com aquela força de orar, você pode ouvir a sua própria oração e assim começar a orar, a começar a agradecer a Deus e etc. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu, no meu caderno de oração, eu escrevo orações. E eu escrevi uma oração chamada Oração de Santidade. E eu gostaria de ler essa oração com você no dia de hoje. Vamos lá. Deus, infinito em amor, graça e paz, Criador do universo, e nada escapa do seu domínio. Reconheço a sua majestade, a sua força e poder. Hoje, me aproximo diante de ti em oração, com coração quebrantado e humilde na sua presença, te pedindo perdão dos meus pecados e das falhas cometidas, pois creio na tua palavra que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero ser santo para o teu louvor. Lava as minhas vestes, faz-me teu. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E essa oração eu coloquei a data 15 de março de 2023. E aí eu posso estar em um momento de oração, quero orar por santidade, e eu posso abrir esse caderno de oração e orar. Que você experimente fazer isso. Depois conte-me aqui se você tem esse costume ou não, e como tem sido isso na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.